Olá, pessoal. Muito bom dia. Me chamo Thiago Freitas, sou economista, sou especializado, em gestão de finanças, tenho MBA em gestão de finanças, já trabalho nessa área há bastante tempo. E hoje em dia eu cuido principalmente de médicos e profissionais ligados à saúde, Principalmente 90% dos meus clientes são médicos. E a gente faz um trabalho muito ligado a planejamento financeiro, o que as pessoas almejam, como é que você pode desenvolver sua carreira, quais são os principais cuidados, como é que são as principais métricas para você ver para onde é que você está tocando a sua vida, seu consultório, sua carreira, enfim, nesse sentido que a gente trabalha, tá? E, na verdade, a principal coisa que eu vim trazer para vocês aqui um pouquinho, muita gente pergunta, mas quais são as principais coisas que são tratadas, como é que funciona, né? Porque muita gente acha que, não, isso aí não é importante. Na verdade, tem muita gente no Brasil hoje que acha, não, esse negócio de educação financeira, isso não serve para nada, isso é besteira. E muita gente está apanhando muito agora, principalmente em períodos de dificuldade. Aí muita gente vem correr atrás exatamente para recuperar o tempo perdido, mas é muito difícil. Então, vamos dizer, se você não se programar ao longo da sua vida para isso, fica muito mais difícil. Mas se você for acompanhando isso, se você for principalmente analisando os principais pontos, nesse aspecto, acho que você tem tudo para deslanchar e realmente conseguir resultados muito positivos. Tá? Os principais pilares, assim, eu separei em 4, os principais pilares que normalmente eu trato com meus clientes, com a minha turma. Então, na verdade, são os 4 principais pilares. É claro que cada pessoa, cada especialidade tem uma certa demanda. Cada tipo de especialista, cada tipo de especialização tem a sua demanda principal. Então, tem gente que às vezes me procura porque está fazendo muito plantão, quer montar o próprio consultório, quer fazer essa transição de carreira, então quer uma ajuda nesse sentido. Enfim, tem várias coisas que me procuram para vários aspectos. Então, normalmente, quais são os 4 principais pilares, assim, que a gente trata bastante, tá? Não estou falando que todos esses são para todo mundo, tá? Só estou botando os principais pontos que a gente trata. 4 principais pontos que eu destacaria para vocês. Primeiro ponto, em relação à dívida. Tá? Muita gente acaba... É uma cultura brasileira, não sei te explicar por quê, mas muita gente, hoje em dia, acaba se endividando ao invés de se programar para fazer alguma compra de alguma coisa maior. Né? Então, o que a gente alerta principalmente para isso? Gente, o endividamento, se você não tomar cuidado, você vai estar pagando provavelmente até o dobro do que você pagou. Né? Então, toma muito cuidado com isso. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, eu vou levantar os 4 pilares, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Eu separei 2 planilhas de simuladores. Uma é para você quando financia um imóvel comercial. Tá? Então, por exemplo, às vezes você quer comprar um imóvel para você ter uma clínica, um consultório, etc. E o outro é para um imóvel residencial, ou seja, o pessoal que quer comprar casa, essas coisas. Então, eu fiz 2 simuladores para vocês terem uma ideia de quanto que estão cobrando de vocês nesse sentido. Tá? Já vou mostrar isso para vocês. O segundo aspecto disso tudo é o controle dos custos. Né? Então, vamos dizer, gente, é fundamental você saber analisar os seus custos e tomar decisões em cima deles. Tá? Então, na verdade, você, assim, o básico do básico do básico é você separar. Isso aí tem gente que não faz e isso aí é o básico. Tá? É você conseguir separar a tua despesa física da tua pessoa jurídica. Isso é o básico. Se você não fizer isso, você já está muito para trás. O segundo aspecto, dentro da sua conta, dentro da sua pessoa física, é fundamental você analisar quais são os principais setores que você está gastando. Né? Então, habitação, transporte, lazer, alimentação, enfim, separa. O ideal é você, dentro da sua pessoa física, separar por item. Quanto você está gastando direitinho? Você tem aplicativos hoje, por exemplo, você tem móveis, né? Tem clientes meus que usam móveis, que vão te ajudar a organizar isso para você. Tá? E mais importante que organizar isso para você e ter isso anotado, é você tomar as decisões em cima disso. Por isso que é fundamental você ter um suporte, você ter uma ajuda de alguém que seja um especialista no tema para poder estar te apoiando nesse sentido. Se você conseguir fazer sozinho, excelente. Agora, vamos dizer, fica muito difícil, a gente sabe que a vida de vocês é uma vida muito corrida, então, para você parar, para analisar, para tomar as decisões, fica muito mais difícil. Então, na verdade, você, primeira coisa da pessoa física, você está separando por esses itens e está olhando mês a mês, ano a ano, como é que você está gastando, por que você gastou mais aqui, por que você gastou menos ali, e aí, com isso, você realmente vai poder tomar uma decisão de onde você pode estar cortando alguma coisinha. Então, na verdade, se você cortar um pouquinho de cada coisa, às vezes são itens que não são fundamentais para você, se você cortar um pouquinho de cada um desses itens, onde for possível cortar, e sempre vai ser possível cortar, gente, isso aí eu digo tranquilamente, sempre vai ser possível cortar. Então, na verdade, se você fizer isso, você vai ter um dinheiro para você poder
tá baseando mais os seus planos, para você estar investindo para outras coisas mais importantes para você de verdade. Tá? Então, isso, principalmente na pessoa física. Na pessoa jurídica, é fundamental também você analisar os seus custos. Então, você tem que analisar, principalmente, vamos dizer, quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis. Por exemplo, se você tem, vamos supor, se você trabalha com produtos, né? Então, por exemplo, o pessoal da Dermato trabalha com os injetáveis. É fundamental você analisar como é que está o seu estoque. Se você está com muita coisa no seu estoque, você está com dinheiro muito parado há muito tempo. Então, esse dinheiro não está circulando. Então, é fundamental você saber negociar os prazos que você vai ter que pagar esses produtos injetáveis, quanto você está usando realmente por mês. E, na verdade, através desses custos, você analisar, por exemplo, também o que você está gastando de despesas fixas na sua própria, na sua clínica, no seu consultório. O que é fixo para você? Então, por exemplo, nesse período de pandemia, vamos supor que às vezes você não esteja conseguindo trabalhar, não esteja conseguindo produzir. Tá? Então, se você não está conseguindo trabalhar, se você não está conseguindo produzir, esses custos vão permanecer contigo. Entendeu? Então, vamos dizer, o ideal é você estar dando uma analisada, o que seria o mínimo por mês, quanto seria o mínimo por mês que você precisa estar, principalmente o pessoal que está começando uma carreira, tá? Então, começando um consultório, não é na carreira não, perdão, começando um consultório novo. O que é fundamental ela estar analisando? Quanto que ela vai cobrar de consulta? Qual é o mínimo de pacientes possível para pelo menos ela estar ficando no 0 a 0, que é o que a gente chama de break-even, que é o ponto de equilíbrio do consultório. Então, isso é fundamental. Se a pessoa não souber nem o que é o 0 a 0 para ela, é muito difícil da pessoa estar começando, entendeu? Então, vamos dizer, analisando esse custo nesse sentido de, vamos dizer, de várias despesas que você está tendo de pessoa jurídica. Não esqueça de colocar lá o CRM, não esqueça de colocar as despesas, vamos dizer, de material, as despesas que você está gastando de dia a dia, por exemplo, às vezes papel, despesas administrativas que a gente pode chamar, etc. Então, vamos dizer, isso tudo é muito importante você estar colocando no papel. Paralelo a isso também, às vezes você tem a despesa que você está indo depende de onde você mora, mas vamos dizer, muitas vezes, se você for fazer uma locação de um lugar muito distante da sua residência, você vai estar gastando bastante de combustível, vai estar gastando bastante de, sei lá, de Uber, ou não sei como você vai fazer para ir para o seu consultório. Então, isso também é interessante você estar colocando, como a refeição que você está gastando. Enfim, é interessante você estar pensando em todos os custos inerentes ao teu negócio, para que a gente veja se o teu negócio, como é que o teu negócio está indo de verdade. Tá? Então, esse é o segundo ponto. A gente falou, primeiro ponto, da dívida, que é muito difícil, que tem que tomar muito cuidado. Segundo ponto, a questão dos custos. O terceiro ponto que a gente trata, e é muito comum a gente analisar, é a questão de faturamento e receita. Tá? Então, o que é importante você analisar? Você analisar, vamos dizer, cada tipo, vamos dizer, normalmente os médicos têm várias fontes de renda. Tá? Isso é muito comum, principalmente para o pessoal da área médica. Então, é fundamental a gente analisar de onde que ela está conseguindo ter o maior retorno, o maior risco, não é nem risco, mas o maior retorno, na verdade, de cada atividade que ela está fazendo. Então, por exemplo, se você faz, sei lá, tem no seu consultório, você tem diversos tipos de procedimentos no seu consultório. Cara, quais são os procedimentos que estão saindo mais? Quais são os procedimentos que estão saindo menos? Quanto que é minha, por exemplo, se às vezes você tem um procedimento, vamos supor, às vezes você tem, sei lá, determinado uso de laser. Então, por exemplo, para você usar o laser, o que você vai ter? Você tem você tem o aparelho para fazer o laser, mas você não vai ter que ficar comprando toda hora injetáveis, você não vai ter que comprar toda hora material novo. Então, vamos dizer, isso é diferente de você mensurar uma coisa que, vamos dizer, por exemplo, um Botox. O Botox, na verdade, é o diferente. Porque você tem a receita do negócio, mas você tem o teu custo, entendeu? Que é o custo do próprio Botox, da própria toxina botulínica. Então, vamos dizer, é fundamental você estar analisando esse tipo de coisa, para você ver realmente de onde vêm as suas maiores margens. E aí, analisando em cima disso, você analisando o que é melhor para você, onde são os melhores pontos para você estar atacando, com isso você vai poder ter uma estratégia mais voltada para o teu marketing. Com isso você vai saber o que é mais importante você estar levando para o seu marketing, levando para a sua mídia social, para que você passe para os teus pacientes, para os teus futuros clientes, talvez. Você vai estar jogando na mídia social alguma coisa nesse sentido e dali vão estar vindo os seus clientes. Então, é fundamental a gente bolar estratégias, né? Você está analisando. Se você não tiver esses indicadores muito claros para você, se você não souber claramente a diferença, vamos dizer, beleza, como é que foi mês passado? Como é que foi esse mesmo período do ano passado? Ah, poxa, esse ano, em relação ao ano passado, vamos supor, a gente está meados de abril, né? Então, vamos dizer, como é que foi o primeiro trimestre do ano passado? Será que foi legal? Como é que foi o mês passado? Você tem que ter uma base de comparação para você estar analisando o que foi positivo, o que foi negativo no teu faturamento, por onde é que foi para um lado, por onde é que foi por outro. Se você não fizer essa comparação, se você não tiver isso muito bem mensurado para você, você não vai saber para onde é que você vai.
Entendeu? Então, vamos dizer, é fundamental você dar uma analisada nisso. Tá? Então, é fundamental você ter essa análise dessa estrutura. Por exemplo, às vezes, o que acontece? Por exemplo, pessoal, vamos supor, de outra área. Pessoal, às vezes, da área de oftalmologia. É fundamental a pessoa definir a questão das lentes. Interessante também é estar analisando. Porque muitas vezes você está vendendo, vamos dizer, você faz, você opera, você tem as lentes também nesse negócio, e será que você está fazendo um controle disso? Esse controle das lentes também é fundamental, de ver efetivamente quando é que você tem que pagar, o que você já pagou, o que você não pagou dessas lentes, o que isso está te dando de resultado efetivo, o que isso não está te dando de resultado efetivo. Então, você tem vários tipos de controles que são fundamentais. Por exemplo, outra coisa que a gente está falando de receita, o pessoal que faz plantão. Às vezes o pessoal faz plantão em 2, 3 hospitais. É fundamental, é muito interessante você ter uma ideia na sua cabeça de quanto você ganha por hora efetivamente naquele hospital. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Às vezes você vai falar, não, mas eu trabalho no hospital X, no hospital Y, no hospital Z. Só que, na verdade, você às vezes nem se dá conta de qual é o hospital que, na verdade, é o mais interessante para você seguir ou não. Até porque, muitas vezes, vamos dizer, durante a sua vida você está fazendo os plantões, só que você está buscando uma especialização em outra coisa. Então, você está estudando para fazer um outro caminho também. Então, na verdade, o que acontece? Se você não pensar efetivamente onde é melhor você estar diminuindo a sua carga horária para começar a desenvolver essa outra, fica muito difícil. Então, por exemplo, é muito interessante você calcular quanto você ganha por hora efetivamente ali, quais são os custos que você tem para ir para esse hospital. Às vezes é muito distante, então às vezes você tem um custo muito grande para ir e voltar. Então, às vezes, por exemplo, se você tem que tomar uma decisão se você vai fazer um plantão de 24 ou se você vai fazer plantões menores. Então, se você for fazer plantões menores, às vezes você tem esse custo de deslocamento que é muito alto também. Então, isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis e isso faz muita diferença, sim. Tá? Isso aí não é besteira, pelo contrário. Então, são essas. Já falamos de 3 principais pontos: a questão das dívidas, falamos do controle de custos e falamos agora um pouco da importância do controle das receitas, do faturamento. Para onde é que você vai tocando a sua carreira? Onde é que é mais importante você seguir? Por onde você vai? Qual é o caminho das pedras para você? Tá? E o quarto ponto, gente, principalmente, é a questão da ampliação dos negócios. Né? Então, vamos ver. Sempre na área financeira, você tem sempre esses 4 principais pontos, assim, são os pontos que são fundamentais, independente do profissional que você vai trabalhar. Independente se é a pessoa física, se é a pessoa jurídica. Sempre são esses 4 principais pontos. Se você tem algum endividamento, o controle dos seus custos, o controle, principalmente, e ajuste e tomada de decisão em relação às suas receitas, do seu faturamento, por onde que você vai, né? Então, vamos dizer, vamos direcionar o marketing para cá, vamos direcionar o marketing para lá, isso aqui está legal, isso aqui nesse ano foi bom, isso aqui nesse mês foi legal, então, vou dar comissão, não vou dar comissão. Então, isso tudo, essas 3 foram as coisas que a gente já tocou um pouco no tema. E o quarto tema é em relação, principalmente, à ampliação de negócios e aplicações financeiras. Né? Então, vamos lá. Muitas vezes, gente, a gente quer desenvolver nossa vida, a gente quer desenvolver nossa carreira, e a gente está pensando, vamos dizer, como é que eu vou ampliar os meus negócios? Então, vamos dizer, primeira coisa, né, quando a gente fala desse quarto ponto, é o seguinte: será que é interessante você fazer uma especialização ou se dedicar mais a algum ponto voltado à sua especialidade? Então, vamos dizer, é muito interessante colocar isso no papel, ver, nesse sentido de ampliação dos negócios, de montar novas formas de atender, montar novas formas de procedimento para você fazer, quais são os custos inerentes a esse novo processo que você vai estar fazendo e o que você pode almejar com isso. Então, com isso, vamos dizer, pode fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, o que você almeja estar atendendo? Qual é o número de clientes que você almeja estar atendendo em determinado período? Isso vai te dar um faturamento de tanto. Isso você vai ter os custos em relação a isso de tanto. Então, dizer, dessa forma, você vai sim poder pensar e planejar. Por isso que é muito importante você sempre pensar nessa palavra de planejar como vai ser o seu próximo passo. Então, vamos dizer, essa questão de ampliação do negócio, eu acho que é fundamental e é muito bacana também ser analisado. E a última questão que está junto com essa questão de ampliar, que é a questão de multiplicar, que é realmente a questão de você ter a sua independência, né? Que é aplicações financeiras. Então, na verdade, gente, esse é um tema que a gente pode ficar falando horas e horas, muita gente me procura o tempo todo e tal. Na verdade, na medicina, a gente sabe que vocês têm uma vida muito corrida. E, na verdade, muitas vezes, vocês não têm tempo para estar fazendo as coisas que vocês gostariam de estar fazendo dentro de casa. Vocês não têm tempo livre para as pessoas, às vezes, que vocês querem dar mais carinho, dar mais afeto e estar participando mais. A gente sabe muito bem disso, né? Então, o que acontece? Se você conseguir pensar numa estratégia para o seu futuro, para que você não fique a sua vida inteira
totalmente dependente de fazer o dinheiro para poder ter que pagar as contas e tal. Se você conseguir fazer um planejamento para o seu futuro, você, sem dúvida alguma, você vai chegar num certo momento que você vai poder realmente escolher o caminho que você vai querer seguir. Então, vamos dizer, não, beleza, então qual é a minha ideia? Sei lá, a minha ideia é, de repente, estar fazendo atendimento 3 vezes por semana, e eu vou dar 2 vezes por semana de mais carinho à minha família. Então, vamos dizer, eu não estou falando, gente, que isso aí é no início da carreira, mas estou falando, vamos dizer, às vezes você está pensando, sei lá, cara, quando você tiver 60 e poucos anos, 70 anos, ou tem gente que até pensa em menos, 50 e poucos anos, isso varia de pessoa para pessoa. Mas o mais importante, independente do que seja, é o seguinte: se planejar para o seu futuro. Então, vamos dizer, se você estiver se planejando para o seu futuro, às vezes, todas essas coisas que a gente falou anteriormente, se você vai estar separando R$1.000, 1.500, R$2.000, R$3.000, depende muito do que você quer, a gente consegue juntos estar elaborando um plano para que você chegue em determinado momento da sua vida com uma condição de vida muito mais tranquila. Você vai ter uma renda para você de juros. Você vai receber uma renda que a gente chama de renda passiva. Ou seja, você vai ser capaz de estar gerando receita através do próprio dinheiro. O dinheiro mesmo vai estar gerando receita para você. Então, vamos dizer, depende muito de cada um. A gente tem que estudar cada um de vocês para alinhar com vocês a melhor estratégia para cada um. Então, vamos dizer, será que é através de uma previdência? Será que é através de uma renda fixa? Será que é através de renda variável? Cada um de vocês, a gente precisa analisar o perfil de vocês, qual o prazo que vocês querem, quanto que vocês querem ter lá na frente como renda passiva, e a gente consegue sim, é bem possível sim, a gente fazer um planejamento para isso. Tem um cliente meu, ele é um cirurgião plástico, ele já tem em torno de uns 65 anos, mais ou menos, e ele falou: pô, Thiago, eu nunca me preocupei com isso e agora eu estou me preocupando realmente. Então, eu quero trabalhar aproximadamente mais uns 8 anos, 8 a 10 anos, e depois eu quero realmente ficar tranquilo, fazer uma coisinha só ou outra, mas eu quero ficar tranquilo. Então, na verdade, a gente fez uma conta contrária para ele, quanto que ele precisaria estar juntando por mês para ele atender uma renda que ele mesmo falou: Thiago, com essa renda por mês eu vivo bem. Então, vamos dizer, a gente fez a conta. Agora, como o prazo dele ficou bem curto, ficou, sei lá, em torno de 8 a 10 anos, ficou um valor por mês um pouco mais elevado do que se a pessoa tivesse planejado anteriormente. Então, vamos dizer, o melhor dia para você começar a se planejar nesse sentido, buscar um profissional para te ajudar nesse sentido, colocar isso no papel, é hoje. Não é para deixar para amanhã, gente. Pelo amor de Deus. É fundamental vocês realmente se planejarem, vocês realmente terem uma educação financeira nesse sentido. Tanto para vocês na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Se vocês não pensarem desse jeito, vocês vão dar muito murro em ponta de faca. E aí, lá na frente, vocês vão se arrepender de não ter começado anteriormente. Tá? Então, esses são os principais pontos, gente, que eu tenho para falar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês uma simulaçãozinha aqui, como eu tinha falado para vocês, que é essa questão do financiamento de imóvel comercial e imóvel residencial. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui na tela rapidinho. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, primeiramente, tá? Esse daqui é um financiamento, seria para um imóvel comercial, tá bom? Esse daqui seria vocês financiando em torno de R$200.000 para um imóvel comercial, ou seja, um consultório, uma sala, uma clínica. Então, vamos dizer, isso aqui é uma taxa básica de juros que a maioria dos bancos está utilizando, tá? Que eu fiz as contas aqui para vocês. Então, na verdade, seria o seguinte: esse financiamento, vocês estariam financiando R$200.000 no prazo de 30 anos, tá? Vocês estariam pagando essa forma de amortização que chama saque. O que é saque? Na verdade, sempre que vocês fazem um financiamento, vocês têm duas formas de pagar esse financiamento: ou pelo saque ou pelo price. Tá? Na tabela price, as parcelas são sempre iguais, são sempre constantes. No saque, chama de sistema de amortização constante. Então, o que acontece com o saque, efetivamente? No saque, vocês vão ter sempre fixo para vocês o valor de amortização, ou seja, o que vocês estão diminuindo do teu principal. Tá? E o restante é juros. Então, olha só, gente, que coisa interessante. Desses R$200.000 que vocês vão estar financiando com o banco, vocês vão estar pagando uma parcela de aproximadamente R$1.900. Desses R$1.900, vocês só estão diminuindo efetivamente a dívida de vocês em 555. Tá? R$1.400 próximo disso, R$1.300, R$1.400 próximo disso, é só juros, gente. Então, isso só enche o bolso do banco. Então, se vocês pensarem no lado contrário, em vez de vocês estarem usando isso do banco, usando esses juros, financiando o banco, pelo contrário, gente, pega esse dinheiro para vocês, aplica esse dinheiro para vocês.
entendeu? Pensa no longo prazo. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir ter um resultado muito maior. Então, mais interessante do que isso é o seguinte, vamos dizer, olha só, nesses 360 meses, são 30 anos de financiamento, com essas parcelas que vocês vão estar pagando, olha o total que vocês vão pagar, gente. Vocês vão ter financiado 200 mil, o banco vai botar para vocês 200 mil, e vocês vão estar pagando de volta 348 mil reais. Entendeu? Então, vamos dizer, vocês vão estar pagando praticamente quase o dobro aí, né, na verdade. Entendeu? Então, vamos dizer, não chega a ser o dobro, bem menos do dobro, mas vamos dizer, é um valor muito alto. Vocês vão estar pagando praticamente 200 mil, 150 mil a mais só de juros. Então, é uma coisa muito alta, gente. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Esse seria aqui para o residencial, tá, gente? O comercial é pior ainda, tá? O comercial, na verdade, olha o que acontece no imóvel comercial, gente. No imóvel comercial, esses mesmos 200 mil, eu simulei para vocês que a taxa do imóvel comercial é uma taxa um pouco mais elevada, tá? Isso aí é natural de ser assim, independente do banco que vocês vão procurar, normalmente vai ser mais alta. Então, por exemplo, isso aqui, se você vai querer financiar seu escritório, sua sala, né, comercial, na verdade, o consultório que eu estou falando, ou então uma clínica, etc. Então, vamos dizer, se você vai financiar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, 200 mil reais também, a taxa é um pouco mais alta, que eu andei pesquisando, fiz uma média para vocês, e eu coloquei aqui em 20 anos de financiamento. Tá? Então, em 20 anos de financiamento, o que vai acontecer, gente? Vocês vão estar começando a pagar aproximadamente em torno de 2.500. Desses 2.500, olha só, cara, que interessante, 1.700 é juros. Ou seja, em torno de R$ 800 apenas, que vão ser o que vocês vão estar pagando do teu principal, ou seja, do valor desses 200 mil que você pegou. Tá? E esse daqui, olha o que acontece. Nesses 20 anos, olha o que vai acontecer. Você vai estar pagando aproximadamente 404 mil reais, ou seja, é o dobro. Mais do dobro do que você pegou de empréstimo. Entendeu? Então, gente, tomem muito cuidado com isso. Eu quis trazer esses dois exemplos aqui para vocês, de planilhas que eu uso com meus clientes aqui para mostrar esse tipo de coisa. E eu acho que esse alerta fica ligado. Eu acho que é muito interessante vocês terem essa ideia na cabeça de vocês. Tomem muito cuidado. Tá? Quando vocês têm dívidas, olhem primeiramente a questão dos juros pagos. Coloquem no papel, por exemplo, quer começar a sair de dívida, o que você faz? Coloca no papel todo o montante de cada dívida, então, o valor total que você pegou, taxa de juros desse financiamento, quantas parcelas faltam, quanto você já pagou, qual é a instituição financeira, qual é a modalidade, então, se é financiamento imobiliário, se é cheque especial, se é cartão de crédito. Gente, o cheque especial, por exemplo, é 8% ao mês, em média, que eles vão estar cobrando de vocês. Isso é muito dinheiro, gente. Entendeu? Então, vamos dizer, tomem muito cuidado com isso. Na verdade, é por isso que eu sempre falo para vocês, tomem muito cuidado, perguntem a um especialista, corram atrás desse tipo de coisa, porque isso faz muita diferença na vida de vocês. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Estou aqui para esclarecer o que vocês precisarem. Um grande abraço a todos e gratidão aí pela atenção, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha aí que eu vou estar respondendo a vocês, sem dúvida nenhuma, com muito prazer. Tenho muito prazer de ajudar as pessoas, então vai ser ótimo se eu puder estar ajudando cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.